Olá, meu nome é Paulo Rodrigo e este é um review do jogo que eu acabei de concluir no game 3D Chess Game, disponível para download gratuito para o Windows 10. Um jogo com gráfico bem interessante, é do jogo de xadrez, o nível 11, né? Aqui, ó, são 21 níveis, né? Estou no nível 11 agora. As minhas peças são as brancas, as que iniciam o jogo, e as peças do computador são as pretas, ok? Vamos lá? Esse jogo eu já concluí, só vou apenas demonstrar a movimentação das peças do jogo que foi desenvolvido agora há pouco, ok? Eu iniciei o jogo movimentando este peão para a área central do tabuleiro, para já dominar esta região. O computador iniciou a sua jogada através deste cavalo, né? E eu dei continuidade movimentando este outro peão para cá, para já proteger este peão e liberar a movimentação desta dama nesta diagonal e liberar a movimentação deste bispo nesta diagonal, né? Fazer uma abertura interessante do jogo. Vejamos qual foi o próximo movimentação do computador. Ele movimentou o outro cavalo, né? Um movimento que traria risco para este peão, mas como eu já me adiantei, né? Eu protegi este peão aqui com este outro peão. Olha só, eu abri a movimentação da rainha e joguei a rainha, né? Para já colocar aqui numa área de ataque a este cavalo e outras peças que estão aqui, né? Dominando esta região do jogo. Ó, atacando os dois cavalos, né? Posição de ataque nos dois cavalos, né? Vamos lá. O computador moveu este peão para cá, avançando duas casas, né, de uma vez só, para liberar a movimentação deste bispo aqui, ó, a diagonal que ele ganhou aqui, ó. Que interessante, né? A estratégia do computador. Seguindo com a estratégia que eu empenhei desde o início, né, liberando a movimentação deste bispo, veja só que interessante. Dominando esta posição com este bispo, eu travei a movimentação desse cavalo, porque ele não pode mais movimentar esse cavalo, pois ao movimentar este cavalo, ele vai perder o jogo. Então a própria regra do jogo não permite que ele movimente este cavalo, né? Então eu travei este cavalo aqui, o ataque deste cavalo, e não tem nenhuma outra peça que ponha em risco o meu bispo. Olha só, viu? Como é antevisto. Ele liberou a movimentação desse bispo, trazendo risco para esta dama e obrigando que eu movimentasse esta dama. Movimentei esta dama para mantê-la na mesma região de influência no jogo, né? Tirando ela do risco iminente que estava com este bispo e ainda trazendo, né, uma posição de ataque para este bispo e uma posição de ataque para este cavalo e uma posição de ataque para aquele peão lá. Olha só, ele andou duas casas com este peão, novamente para atacar a minha dama, a minha rainha, né, perdão, a minha rainha. Então, novamente, eu fui obrigado a jogá-la, né? Optei por jogá-la aqui para mantê-la nessa região aqui de influência e de ataque novamente, né? Livrando-a do ataque deste peão. Olha só, como ele havia liberado, né, ele movimentou este peão para cá e liberou a diagonal deste bispo, né, trazendo-o para esta região de influência e dando cheque no meu rei, né? Vejamos como eu respondi a esta situação. Respondi colocando este peão aqui, que ao mesmo tempo que ele traz risco para este bispo, o bispo não pode, né, tomá-lo sem
perdê-lo, porque se ele tomar este peão aqui, se ele tomasse este peão aqui, ele perderia o bispo para este outro peão. Olha só, novamente ele atacando a minha rainha. Olha só, ele movimentou aqui para obrigar a eu movimentar essa rainha e acabou liberando esta casa aqui para eu atacar este peão sem que nenhuma outra peça pudesse atacar a minha rainha. Mas veja só, aqui eu tomei o bispo e coloquei esta torre, né, numa posição de perigo, porque não tem nenhuma outra peça protegendo essa torre. Então, vocês vão ver que ele trouxe essa torre para cá. Olha só. Aqui ele vai ter, a torre tem a cobertura do cavalo. Eu não posso tomar essa torre. Eu optei por dar um cheque nesta casa aqui. Ah, não optei não. Eu optei por dar um cheque com esse bispo aqui, porque eu já tomei o cavalo. Eu vou perder esse bispo aqui para essa torre, para esse peão, como será visto. Eu não optei por dar cheque nesta rainha, porque esta rainha aqui, ela está morta. Não tem posição que eu consiga colocá-la evitando perdê-la, né? Se eu tivesse colocado aqui, eu ia perder para o rei, e aqui ia perder para o cavalo, aqui ia perder para a torre. Se eu tomasse esse peão, eu ia perder para a torre. Se eu tomasse esse cavalo, eu ia perder para a rainha. Aqui também eu ia perder para o rei. Aqui eu perderia, aqui eu perderia. Então o que eu optei? Eu já garanti a tomada do cavalo aqui, né, na jogada anterior, e aqui eu vou tomar a peça mais forte que tem a possibilidade de eu tomar com essa rainha perdida, que é a torre. Olha só, e eu vou perder a rainha para este cavalo. Certo? Vejamos como foi o desenrolar da partida. Olha, eu tomei o bispo, aquele bispo que havia avançado, eu tomei com este peão. Então, foi uma série de tomadas e perdidas de peça, que no saldo, né, eu acabei perdendo uma peça importante, mas também tomei peças importantes da peça preta, das peças pretas, ok? Vejamos o desenrolar da partida. Ele moveu este peão para proteger este outro peão aqui que estava isolado, né, para ele não perder para este peão que poderia movimentar. E eu movimentei este peão aqui para pôr em risco este bispo preto aqui. Ó. Então ele foi obrigado a movimentar este bispo. Recuou, né? Fez uma jogada defensiva, né? Para não perder este bispo. Novamente, eu fui, né, numa posição de ataque para novamente trazer risco a este bispo e obrigá-lo a movimentá-lo. Então, vejam só, há duas jogadas que eu estou no ataque e ele está só na defensiva. Né? Ele não fez nenhuma jogada de ataque. Novamente ele recuou. Então, duas jogadas que eu avanço com o meu jogo e ele recua. Ele é obrigado a recuar. Então, eu estou dois lances à frente, né? na estratégia do jogo. Né? Eu obriguei a recuar duas vezes. Olha só, com esse recuo, eu consegui trazer este peão para cima, para o ataque. Continuo subindo com a minha jogada, com a minha partida. Ele movimentou a torre para cá. Muito possivelmente porque ele não viu nenhuma outra jogada para ser feita, né? E acabou optando por jogar a torre ali. Avancei mais uma casa com este peão, agora tirando-o do isolamento, porque agora está protegido por este outro peão. Um avanço que continuou sendo interessante. Ele trouxe o cavalo para cá. Vejam só,
Este cavalo está aqui, mas ele não pode avançar mais do que isso, porque as casas de avanço dele são essa, que ele perde para este cavalo, essa que ele perde para o cavalo ou para a torre, e esta que ele perde para este peão. Então ele avançou com o cavalo, mas o cavalo está travado ali, não pode subir mais do que isso. Avancei com o peão daqui para já abrir a movimentação desta torre e já ganhar esta casa. Esses dois peões estão isolados, mas para resolver essa situação é muito rápido, é um lance só, então eu não mexi nisso por enquanto. Olha só, ele tomou este peão aqui no meio do jogo, no meio de campo. Agora é uma batalha por este meio do campo aqui, né? Ele trucou e vejamos a continuidade da partida. Ele trucou para cá, pensando que eu trucaria de volta, né? Eu poderia ter, né, falado 6 aqui, mas eu não falei 6. Eu falei o quê? Você vai ter que movimentar este cavalo aqui, senão você vai perder este cavalo. E o que ele optou? Optou por movimentar outro peão, né? Houve um vacilo, um erro de cálculo das peças pretas do computador, porque na hierarquia de peças, né, ele movimentou este peão para pôr em risco este peão que está isolado. Mas o cavalo dele estava em risco, e na hierarquia de peças é muito interessante para mim, a peça branca, tomar um cavalo, né, que foi justamente o que eu fiz. Foi um erro de cálculo do computador. Ok? Foi tomada a peça, né, o peão aqui com a peça preta, né, foi o cálculo que o computador fez, né, mas eu já ganhei o cavalo, estou no lucro nessa jogada aqui. Avancei mais uma casa o meu peão, este peão aqui está isolado, né, tá em casa de risco, né, para essa diagonal desse bispo, não tenho o que fazer, não tenho como avançar, não tenho como protegê-lo, no momento, então optei por já fazer o ataque, por já continuar subindo com este peão, né? Como previsto, né? Não havia possibilidade de proteção, ele optou por descer com este bispo, e na casa diagonal deste bispo, no momento, não há mais nenhuma outra peça em risco. Então, este bispo, por enquanto, não é objeto de preocupação nos ataques dele, né? Vejamos como eu dei prosseguimento à partida. Continuei subindo com este peão, né? O que ele vai fazer? Ele vai puxar esse rei para cá, né? Trucando. Fala assim, não, se você for para lá e virar a rainha, né, com este peão, que quando o peão ele atravessa todo o tabuleiro, você pode trocá-lo por outra peça, né? E trocá-lo pela peça mais forte, que é a rainha. Então ele vai puxar o rei para cá para dizer, não, ou você vai ou você acha. E vamos ver o que aconteceu. Olha só, ele movimentou o rei para cá, como previsto, né? E eu truquei, falei 6. Joguei meu peão lá e virei rainha. Aí ele vai tomar essa rainha com a rainha dele, olha só. E eu tomo a rainha dele com essa torre aqui, ó. Olha que jogada interessante, que embate de forças interessante que está acontecendo neste ponto, né? Olha lá, eu fui com a torre e ele vai tomar minha torre com essa torre aqui, ó, né? Um verdadeiro campo de batalha, né? Nesta guerra entre os dois exércitos. Jogou a torre aqui. A torre dele não está trazendo risco para nenhuma outra peça no momento, então é hora de pensar outra estratégia para esta partida, né? Avaliar, analisar as peças e pensar uma outra estratégia. A batalha por este meio de campo aqui, né? Eu trouxe meu peão para cá, eu liberei esta vertical aqui, ó, mas essa peça não traz risco para o meu rei, porque é o rei dele, só anda uma casa, né? Então não trazia risco nenhum. Então eu pude liberar esta vertical
e prosseguir com a batalha pelo meio de campo. A batalha pelo meio de campo continuou, né? Eu ganhei um peão, perdi um peão, né? Essa batalha aqui ficou empatada, né? Perdi um peão e liberei o avanço desse. Olha que interessante. Este peão, quando estava na casa anterior, ele estava ameaçando este peão, né? E agora eu garanti que este peão não foi mais atacado e liberou um espaço interessante de subida para este peão. Só que eu ainda não subi com ele. Eu optei por trazer esta torre para cá, nesta vertical, dominando toda esta área aqui, ó, todo este pedaço aqui. Então ele não pode descer com este peão, né, nem pode colocar o bispo dele nessas casas aqui. Olha só que interessante. Ele desceu com essa torre aqui, até aqui, né? Nesta vertical, percorrendo toda esta vertical, trazendo risco para este cavalo. Porque este cavalo, como ele está em risco, porque não tem nenhuma outra peça protegendo-o, né? Então eu pensei, eu tenho que movimentar este rei para proteger este cavalo. Só que tem um detalhe. Se eu movimentasse este rei ocupando uma casa branca, eu tenho este bispo aqui, que é o bispo de domínio das casas brancas. Então ele vai trazer risco para o meu rei na casa branca. Então o que eu calculei? Eu vou movimentar este rei para proteger este cavalo, mas eu não posso ocupar a casa branca. Eu tenho que ocupar a casa preta. Olha lá a movimentação que eu fiz. Olha lá que bacana. Então, eu tirei a possibilidade de cheque, né, por este bispo, ok? E protegi este cavalo. Vejamos a resposta do computador. Viu só? Ele viu que essa estratégia defensiva foi bem construída e viu que não, no momento não dava para fazer nenhum outro construção de ataque nesta região. Então ele acabou por fazer uma jogada inócua, só para ganhar tempo, trazendo este rei para trás. Olha só, né, como a estratégia de defesa foi interessante. Eu optei por trazer esta torre para cá, para trazer risco a este peão, porque não tinha nenhuma outra peça protegendo-o no momento. E olha a resposta dele, que no momento que eu fiz essa jogada anterior, eu não enxerguei. Olha a resposta dele. Ele trouxe este peão duas casas para cá, duas casas para frente, justamente para proteger aquele peão que eu pretendi atacar. Então foi uma jogada defensiva interessante. Vejamos como eu saí dessa situação. Ele trouxe aquele peão para cá para proteger este peão, só que ele não calculou que, ou calculou e assumiu o risco, que eu poderia tomar aquele peão com este outro peão que estava nesta casa aqui. Olha só que interessante. Então eu tomei a casa que estava protegendo esta outra, né, e avancei. Olha só, né? Aqui no caminho, né, de este peão atravessar todo o tabuleiro, a única peça que está protegendo é este rei, né? E este bispo, né? Está protegendo nessa diagonal, mas justo lá no finalzinho. E ele vai ter que movimentar este bispo uma hora ou outra para planejar o ataque dele, né? A estratégia de ataque dele. Então fica nessa sinuca de bico, né? Ou ele defende, continua defendendo aqui, ou ele ataca. Vejamos qual foi a minha próxima jogada. A próxima jogada dele, perdão. Ele optou por dar um cheque no meu rei, utilizando esta torre, né? Porém, olha só, sempre quando um rei toma um cheque de uma torre, a estratégia de defesa é se aproximar da torre. Se aproximar da torre de forma diagonal, porque a torre ela não tem o ataque diagonal. Então você obriga a torre a se movimentar, né, sem sofrer riscos. Então eu tenho que movimentar este rei para cá para dominar a diagonal,
oferecer risco a essa torre, que obriga a movimentá-lo, né? E eu ainda vou trazer risco a duas peças, porque se eu tomar esta área aqui, esta região, como eu vinha a fazer, eu trago a risco a esta torre e trago a risco a este bispo, que também não está sendo protegido por nenhuma outra peça. Vejamos a resposta que ele deu. Olha só, a resposta que ele deu não foi interessante. Vamos retornar à jogada. Se o computador tivesse movimentado esta torre para cá, seria uma jogada mais interessante. Por quê? Porque ele protegeria a torre, porque a torre vindo para cá, a torre seria protegida por este peão, ó, este peão aqui. E o bispo seria protegido pela própria torre que estaria aqui. Mas o computador, né, nos cálculos do computador nível 11, né, ainda assim no nível 11, optou por recuar este bispo. Né? Não fez uma boa decisão. E eu acabei tomando, né, esta torre com o meu rei. Ele perdeu uma peça importante do jogo. Né? Eu vejo como a escolha do computador não foi muito interessante. Agora sim, foi interessante sim. Ele calculou o risco de... olha só. Ele entregou uma torre para tomar outra torre. Eu não havia enxergado isso na partida e agora no review eu também não enxerguei. Então eu perdi essa torre, mas tomei uma torre também. Ok, foi um tomar lá da cá que eu acabei tomando todas as torres dele e ele tomou a minha torre. Ó. Veja só, neste momento da partida ele tem apenas esse bispo como peça, né, de alcance mais avançado, né, o alcance nas diagonais, que está trazendo risco para este cavalo neste momento, né, eu vou ter que movimentar este cavalo. E fora este bispo, ele só tem peões. Então esses peões são interessantes, são importantes, porque eles podem atravessar todo o tabuleiro e virar damas. Só que eu tenho bastantes peças para evitar o avanço destes peões. Né? Eu tenho esse rei aqui, eu tenho esse bispo aqui, ó, dominando todas essas diagonais pretas aqui, ó. Então tá uma posição de jogo bem interessante para mim neste momento, né? Eu só preciso proteger este cavalo aqui, ó, tirar este cavalo dessa posição, que foi justamente o que eu fiz, ó. Eu avancei, eu tirei o cavalo do risco do bispo e o avancei para o ataque. Olha só, não é meu padrão de jogo, mas nesse jogo especificamente eu demorei muito para movimentar estes cavalos, né? É a primeira vez que eu movimento este, e este aqui eu não movimentei ainda, né? É uma estratégia, mas é um risco também. Vejamos o desenrolar do jogo. Ele retornou com este bispo para cá, não está trazendo risco iminente para nenhuma outra peça minha, né? Vejamos a minha próxima jogada. Eu trouxe este cavalo para cá porque vocês vão ver o seguinte. No momento eu não havia visto. A minha intenção nesta jogada era atacar este peão aqui, que não havia proteção por nenhuma outra peça. Né? Vejamos o desenrolar das jogadas. Ele trouxe este peão para cá e não protegeu este peão. Né? Só que antes de atacar este peão, eu acabei vendo que esta casa aqui é uma casa de cheque, né? Que eu vou dar cheque neste peão, só que é uma casa dupla, uma casa de ataque duplo, que eu dou cheque, né? Que eu obrigo a movimentação deste rei, só que é um ataque duplo, eu vou estar atacando este rei e atacando este bispo. Olha só, que interessante. É a última peça de ataque amplo que ele tem. Então, vocês vão ver no desenrolar do jogo que eu dei cheque, ele fugiu do cheque e eu tomei o bispo. Né? O bispo dele está protegido pelo peão. Só que, analisando aqui a correlação de forças,
é a última peça de alcance amplo dele. Ele vai ficar apenas com os peões. Então é interessante para mim perder o cavalo. Olha só, perdi o cavalo. Mas agora ele só tem o quê? Peões. E eu tenho o bispo, e eu tenho o cavalo, e eu tenho 3 peões. Olha só, eu tenho uma peça de alcance amplo e eu tenho uma outra peça de alcance dinâmico. Né? O alcance do cavalo não é tão amplo assim, mas é dinâmico, é versátil, né? O ataque deste cavalo. Então ficou uma partida interessante para mim nesta altura do jogo. E eu aproveitei esta situação interessante para já, né, avançar o mais rápido possível com estes peões. Né? Este peão estava muito atrasado, eu aproveitei essa primeira jogada de 2 casas para fazê-lo avançar. E ele trouxe este peão para cá. Né? Talvez por não ver nenhuma outra movimentação interessante desses peões, porque aqui ele perderia o peão, aqui ele perderia o peão, aqui não perderia, mas não seria interessante. Né? Aí ele perderia, mas abriria o cheque para essa diagonal aqui. Ó. Eu poderia colocar a dama aqui e dar um cheque nele. Então ele optou por não abrir essa diagonal aqui para mim. E se ele movimentasse esse peão para cá, ele ia perder esse peão aqui, porque é justamente esse peão que está protegendo o outro. Então, dentre as opções, ele optou por entregar este peão. Talvez não tenha sido a opção mais interessante. Se ele colocasse esse peão, andasse uma casa só, ele ainda evitaria o avanço momentâneo, né, desse peão aqui, né, ganharia uma jogada, né, não foi uma decisão muito interessante. Tomei o peão e tenho essa área aqui, ó, toda aberta para o avanço desse peão aqui, ó. E ele ainda abriu ainda mais ainda. Ele percebeu que não ia dar tempo de chegar, né, de evitar o avanço desse peão, e abriu mais ainda. E eu avancei com o peão, veja só, avancei. Voltou, mais uma jogada inócua. Avancei de novo. E ele avançou, né, para evitar que eu transformasse em rainha este peão nesta jogada, ele resolveu ganhar uma jogada, ganhar um lance, né, atrasar um lance de transformação desse aqui. Então, ele colocou, não, se você virar a rainha aqui, eu viro a rainha aqui também, porque eu tomo seu bispo e viro a rainha. Então, eu optei por tomar o peão dele, a jogada mais prática, né? Mais aparente no momento desse lance. Né? Então, vejamos qual foi a outra decisão dele. Entregou outra peça para novamente atrasar, né, a transformação deste peão em dama. Ele entregou outro peão, ele está entregando o jogo. Vejamos a próxima jogada dele. Entregou novamente, entregou aquele peão que estava sendo protegido por aquela outra peça. Olha lá. Aqui estava a proteção, ele trouxe para frente, tirou a proteção, eu fui lá e aproveitei e ataquei. E mantendo esse bispo aqui, este peão está preso. Ele não tem opção de movimentação. E foi ele antevendo que eu transformaria esta peça em dama, né, não teria como evitar, ele tirou, né, o rei momentaneamente da área, né, da linha horizontal de ataque da dama. Olha lá, virei dama. E essa dama tem essa linha horizontal de ataque aqui. Né? Aqui vocês vão ver que, talvez, vocês vão ver que eu não tomei as melhores decisões nas próximas jogadas. Olha só. Ele aproximou, foi aproximando o seu rei deste peão aqui. Eu percebi subir com o peão, né? Mas eu poderia ter protegido melhor este peão. Olha só, ele trouxe este peão para cá. E o que eu pensei? Não, eu tenho que proteger a subida deste peão. Só que eu não tomei a melhor decisão, eu acabei jogando aqui, ó. Porque eu pensei, não, eu vou dar cheque, e aí ele é obrigado a movimentar e eu protejo esse peão. Só que na hora eu me empolguei com o cheque e não vi que esse cheque não protegeria o peão, porque essa casa aqui não estaria protegida.
Olha só lá o que eu fiz, ó. Dei cheque, né? O que eu deveria ter feito era ter colocado a rainha aqui, porque eu não daria cheque, mas eu protegeria o peão. E eu poderia movimentar o peão para frente sem nenhum risco, né? Mas não foi né? Infelizmente não foi a decisão que eu tomei, né? Perdi o peão, infelizmente, uma decisão errônea que eu tomei, mas continua em vantagem, né? Eu tenho esse peão aqui que pode subir. Esse peão aqui tá barrado, ele não anda, né? O peão preto não anda, não tem como andar, a não ser que ele queira perdê-lo, né? É a última esperança dele que ele tem para virar rainha. Vejamos a próxima jogada. Olha só, eu dei um cheque nele. Eu dei um cheque nele, ele foi obrigado a movimentar o rei, só que eu joguei errado, né? Se eu tivesse movimentado outra peça, por exemplo, este peão aqui já, eu poderia ter adiantado o jogo, né? Porque aqui eu já estava protegendo o avanço desse peão aqui para virar uma outra dama. Eu já estaria adiantando o jogo, né? No momento eu não vi, eu estou vendo agora no review, né? Então eu acabei atrasando o jogo, trazendo essa dama para cá e dando chefe, porque ele trouxe para cá, querendo ameaçar o meu peão. Só que dando cheque, eu acabei o quê? Garantindo, né? Ele trouxe para cá. Não foi uma jogada tão errada, né? Eu atrasei o jogo um pouquinho, não foi uma jogada tão errada, porque foi uma casa de ataque duplo novamente, né? Olha só, quando eu dei o cheque, foi um ataque duplo. Eu ataquei o rei e ataquei o peão. E ele foi obrigado a movimentar o rei e deixou o peão dele, né, prontinho para ser atacado. Vejamos a movimentação do rei dele, né? Quando está nessa situação, é muito claro, né, que eu tenho totais condições de dar o checkmate. Só que eu tenho que tomar cuidado para não encurralar o rei de modo que ele não tenha a opção de casas para jogar. Eu não posso encurralar o rei sem dar cheque nele. Se eu movimentar alguma peça aqui sem dar cheque nele e ele não tenha mais nenhuma casa para se movimentar, dá o tal de peão afogado, que é empate. Ou seja, mesmo com todas essas vantagens de peça que eu tenho, né, pode ocorrer empate ainda se eu tomar uma decisão equivocada, né? Então, o que que eu fiz? Eu trouxe a rainha para cá para dominar esta vertical aqui, ó, para que o rei não pudesse ultrapassar esta posição, para garantir o avanço deste peão aqui, ó, para, né, garantir que ele vai virar uma outra dama, uma outra rainha. Recuou, ele não tinha opção, e eu fui avançando. Recuou novamente, e eu fui avançando. Recuou novamente, e eu fui avançando. Recuou, e eu fui avançando. Virei outra dama. Tenho duas rainhas no jogo, né? Eu tenho duas rainhas, tenho esse bispo e tenho esse cavalo. Até o momento eu não movimentei este cavalo ainda. Olha só, ele movimentou o rei. Encurralei o rei. O rei ele só vai poder se movimentar nesta horizontal aqui, ó. Porque eu tenho dominada esta horizontal e eu tenho dominada esta outra horizontal. Então ele só pode andar nestas casas e só pode andar para cá, né? É a única casa que no momento ele pode se movimentar. Olha o risco, né? O risco calculado. Porque aqui, ó, eu encurralei sem dar cheque. Eu não estou atacando o rei. A única peça que ele tem para movimentar é o rei. Se ele não tivesse essa casa aqui para movimentar, daria o tal do rei afogado, daria empate. Então esses cálculos tem que sempre verificar se o rei tem alguma opção de jogada se você não der o cheque nele. Foi o que eu fiz. E ele veio para cá, a única casa que ele tinha como opção. Finalmente, eu movimentei esse cavalo para ele, né, influir, né, nessas casas aqui para cima, mais uma opção de ataque. Veja só, o rei, vamos ver qual casa que o rei. Olha só, ele acabou tomando uma decisão que não foi a melhor. Por quê? Ele acabou voltando para casa, ele poderia ter movimentado para cá. Essa casa que ele voltou
é uma casa de cheque para este cavalo aqui na próxima lance, ó, que foi justamente o que eu fiz. Olha lá, dei cheque nele, né, movimentação IL do cavalo, né, se ele tivesse movimentado para cá não teria acontecido. Foi o que aconteceu, ó, ó, casa de cheque para ele. A única opção que ele tem era retornar para cá. Retornou. Só que retornando para cá, ele não pode andar para cá, né? Essa casa aqui já está ganha, né? Com este cavalo. Essas duas casas aqui já estão ganhas com este bispo. Só que para ganhar tudo de vez, perdão, para ganhar tudo de vez, o checkmate, eu trouxe a rainha para cá. Porque eu dei o cheque, né? Ele não tinha opção de movimentação, não poderia ficar parado no lugar, não ia dar rei afogado. E esta rainha está sendo protegida por este cavalo. Então ele não tem mais opções nem de fuga, nem de ataque. Checkmate. Partida concluída. Ok? Este foi o review da partida. Eu espero ter contribuído para uma visão de jogo, análises táticas e tal, que, sinceramente, eu também estou aprendendo.